como você foi parar nesse estudo lá na Na Unifesp? Foi por causa da militância. Foi porque eu comecei a militar. Porque o que aconteceu? Eu tive vários problemas com médicos, né? Porque... Goiânia jamais, né? Então, a maioria dos meus médicos são de fora. Hoje em dia eu só tô com uma médica de São Paulo, que é da Unifesp, né? Que é a doutora Eloara Campos. Mas assim, eu já fui em médicos no Rio de Janeiro, já fui em médicos mais Ponte Rio-São Paulo. E o que aconteceu? Em dado momento, eu percebi que os médicos agiam como se eles não acreditassem em mim. Eles não acreditassem no sintoma. E eu virei e falei, cara, não é possível, eu tenho alguma coisa de errada. Porque, assim, eu passei muitos anos, eu passei dos meus 12 anos até há pouco tempo atrás, realmente acreditando que minha coisa era fator de depressão e que, sim, eu era preguiçosa e eu ia ter que lidar com isso a vida inteira. Só que em dado momento eu falei, cara, não é possível, tá errado. Eu tive uma crise em 2014, em que foi um período em que os meus batimentos chegavam a 160 de ficar em pé. Então, assim, eu tinha muita sudorese, eu ficava em pé, eu tinha muita náusea. Nessa época eu trabalhava com fotografia, eu trabalhei por mais de 10 anos com fotografia. Então eu ia fotografar evento. Passando mal. Porque Goiânia, assim, queira ou não, o mercado é evento infantil. No meu caso, era evento infantil, né? Então, eu trabalhava com evento infantil, chegava lá no evento infantil, eu tinha que ficar em pé. E criança, né? É mais esforço físico, você tem que agachar o tempo inteiro, porque você tem que estar na linha de olhar da criança, né? E tal. E os meus batimentos o tempo inteiro, 140, 160. E eu tendo sudorese, sentindo muita dor, tive um período muito longo de dor, que, assim, esse agravamento dos meus sintomas, eu acredito que começou com um agravamento de dores absurdo, que foi 6 meses antes, mais ou menos, de ter essa crise dos batimentos e tudo mais, eu sentia dores absurdas. Isso foi o momento do ápice para você? De todos os sintomas que você já teve? O meu momento do ápice foi essa época dos batimentos, a 160, que eu fiquei uns 4 meses de cama. Tipo assim, eu levantava, eu tinha náusea, eu tinha tontura, sudorese, muito, muito cansaço. E era a posição vertical que me desencadeava mal-estar. E eu lembro que eu mandava minha mensagem para minha médica na época, falando, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Ela falou assim, você deve estar desidratada, se hidrate. Aí depois, eu não tenho pílula mágica pro luto, porque eu tinha tido um término há uns 3, 4 meses atrás, que era um término de um relacionamento abusivo, então eu tava dando graças a Deus de ter terminado. E eu tendo aqueles sintomas na hora que eu ficava na posição vertical. E eu virava e falava assim, cara, mas não é possível, porque assim, já tem 4 meses, eu tô aqui sem conseguir ficar em pé, e eu tô trabalhando, não é como se eu tivesse, tipo, super triste e não quisesse nem trabalhar. Você tinha vontade. Eu fazia edição das fotos, eu fazia o que eu podia fazer deitada, eu fazia deitada. Então eu falava assim, tá errado. Fazia sentido, né? Tá errado. Não, é ansiedade, é depressão, é não sei o quê. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou começar a procurar outros médicos. E comecei a procurar tudo quanto é médico que você imaginar aqui em Goiânia. Fui em mais de 10 médicos. E médicos que chegavam lá, porque na época eu já fazia tratamento, né? Então, assim, eu tava com uma quantidade de medicação muito grande do tratamento da outra médica. E eu chegava nesses médicos, eles conversavam 15 minutos comigo, e queriam enfiar mais remédio, só que eu já estava com muito remédio. Eu não sabia o que era sintoma, o que era efeito colateral de remédio. Já estava tudo misturado. Aí eu virava e falava, cara, esse médico não serve, vou em outro. Nossa, deve ter sido bem desgastante para você, Eu que tinha que fazer o filtro. Eu que tinha que fazer aquela coisa de... Porque, assim, eu acredito que o médico, para nós... A gente tem uma cultura de que o médico tem uma posição de suposto saber. Então, tudo que o médico fala é verdade. Em dado momento, eu percebi que isso tinha que ser questionado. Assim como eles colocaram a verdade da depressão, né? Acreditou a vida inteira, eu tenho depressão, e você absorveu isso na sua vida. Sim, e eu comecei a virar e falar, cara, não, isso tem que ser questionado. Não é tudo. Então, assim, eu comecei a ir nos médicos e filtrar o que era útil e o que não era.
Ah, não, isso daqui parece fazer sentido, isso aqui não parece fazer sentido, então não vou usar isso, então não vou fazer isso, então vou atrás de outro médico. E você fazendo leituras. E eu fazendo leituras dos artigos, investigando, assistindo vídeo, leituras, assim, meu inglês não é fluente, então eram textos que eu tinha que traduzir, que eu tinha que ler, que eu tinha que entender o que estava acontecendo, até que dado momento eu achei um grupo de pacientes. Então, a gente tem um grupo de pacientes que tem mais de 100 pessoas do Brasil inteiro, que possivelmente têm o diagnóstico, só que são pessoas que eu falo possivelmente porque elas não tiveram acesso à quantidade de exames que eu tive, muitas vezes porque elas não têm um plano de saúde, entendeu? Então, assim, eu não sei garantir se todas elas têm. Mas, assim, são pessoas... sintomas bem parecidos. São sintomas bem parecidos e são pessoas que, da mesma forma que eu, vivencia o gaslighting todo dia, que o gaslighting é justamente isso, né? Você ser convencido daquilo que a pessoa quer que você acredite, né? E eu acho que isso é um processo muito doloroso, porque, tipo, você já tem que lidar com sintomas que possivelmente são muito debilitantes, com certeza. E você não sabe o que está acontecendo com você, e você ainda tem que lidar com a falta de conhecimento, dos profissionais da saúde, sim, a falta de acolhimento. Porque, o julgamento, né, das julgamento, pessoas. a condenação. Muita gente é condenado dentro da própria família, né? Existem pacientes que não têm coragem... Preconceito, né? O preconceito. Existem pacientes que não têm coragem de falar para a família. Eu conheço pessoas do Brasil que não têm coragem de falar para a família. Não tem coragem de falar da doença? Não. E quando que você chegou nessa terminologia do nome científico da doença? Quando foi seu primeiro contato com isso? Você falou assim, pode ser que eu tenha realmente isso. O que aconteceu? Nesse período que eu estava com esses batimentos super alterados, com muita sudorese e náusea, que eu fiquei em 4 meses de cama, em dado momento eu procurei uma médica, que já tinha me atendido há um tempo atrás, e mandei mensagem para ele, cara, se eu te mandar meus exames, você dá uma olhada para mim e ver o que você acha, tal. Já passei em mais de 10 médicos, tal. Ela falou, não, tudo bem. Eu mandei meus exames para ela. E ela virou e falou assim para mim, olha, Ivana, eu acho que você tem transtorno de ansiedade generalizada, acho que você tem depressão e acho que você tem síndrome da fadiga crônica. Até então ela só falou síndrome da fadiga crônica. Aí eu comecei a pesquisar síndrome da fadiga crônica. Tá, o que é síndrome da fadiga crônica? E todas as vezes que eu chegava no consultório, ela virava e falava assim, eu só vi casos como o seu na literatura, eu não vou mentir para você, eu realmente, assim, tô aprendendo com você e tal, e a gente precisava arrumar um especialista. Aí, aqui em Goiânia tem mais pessoas que têm? Você falou mesmo? Tem. Eu conheço algumas, poucas, mas conheço. Que eu conheça, né? Aí ela pegou e virou e falou, você tem que arrumar um especialista e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí como eu chegava no consultório dela e ela sempre falava que eu tinha que arrumar um especialista, eu comecei a caçar esse especialista, literalmente. Eu falei, vou achar um especialista, onde quer que seja. Achei um especialista em Londres, que estava na frente de um banco de pesquisa de Londres, que por coincidência era brasileiro. E eu conversei com esse especialista, o nome dele é Dr. Luiz Nakul, e ele virou e falou assim para mim, olha, eu posso te atender desde que a sua médica concorde com a situação, porque não tem como eu te examinar fisicamente, porque eu estou em Londres. Então, eu preciso que tenha um médico com você. Aí eu, não, tudo bem. E, cara, foram 2 semanas exaustivas para convencer minha médica a conversar com ele. E de início ela virava e falava, não, o maior dos seus problemas era transtorno de ansiedade generalizada, depressão. E se fosse se fosse a síndrome da fadiga crônica, seria fácil, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, tô fazendo assim, tô sendo atendida pela pessoa errada, né? Vou procurar outra. Na verdade, eu decidi não ir mais em médicos. Naquele momento, eu decidi não ir mais em médicos. Eu falei assim, cansei, cara. Já estava cansada, já, né? Já estava muito cansada. Eu falei assim, cansei, não vou mais em médico. Vou empurrar com a barriga e seja o que Deus quiser.
Mas aí eu comecei a perceber que, assim, que as coisas só iam mudar se eu começasse a militar. Porque podia ter muita gente também no mundo, né? Como Eu você já fala, sabia são o que quê? tinha. 850 mil? No Brasil. No Brasil só. É. A estimativa são mais de 20 milhões de pessoas antes da pandemia do Covid-19 no mundo. Então foi um momento que você se despertou. Eu preciso fazer algo, porque se ninguém faz, eu posso ser essa pessoa que vou dar o pontapé inicial, Eu já sabia dos né? 20 milhões antes do Covid. Caramba. Aí eu peguei, virei e falei assim, cara, no Brasil ninguém está falando sobre o assunto. Eu não tenho atendimento adequado, isso não vai mudar. Uhum. Não adianta eu ir para fora, porque esse profissional lá de fora, eu não vou morar lá fora para ficar perto do profissional. Exatamente. Então, assim, como que ele vai me atender de longe? O que eu posso fazer? Eu posso começar a plantar sementinhas para conscientizar as pessoas sobre o assunto. Aí comecei nesse processo de conscientização. Foi bem na época que eu entrei no grupo de pacientes, e aí a gente começou. Aí eu tenho umas pessoas que meio que administram esse grupo de pacientes, e a gente começou a conversar, e geralmente as pessoas que têm encefalomielite miálgica, elas não querem aparecer. Porque elas não querem alguma coisa? O estigma da doença, fechar mercado de trabalho. Como eu te disse, tem gente que nem os parentes sabem, porque eles têm medo do julgamento. Porque como não tem um exame que vira e fala assim, olha aqui pra você, ó, esse exame aqui tá virando e falando que você tá doente. Não é igual. Não que você é louca, alguma coisa do tipo. Mas e tipo assim, por exemplo, até o câncer passou por esse processo, né? Sim, até descobrir. Até descobrirem, até o câncer passou por esse processo. Mas queira ou não, hoje a encefalomielite não tem a especificidade que tem um câncer na questão para fechar um diagnóstico. Então, as pessoas julgam, as pessoas falam que é preguiça, as pessoas falam que você não quer fazer as coisas.